Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje, junto com a minha amiga Andressa Martins, doutora Andressa Martins, melhor dizendo, né? Iremos bater um papo com o baluarte do direito criminal paraense, doutor Humberto Bulhosa, o qual desde já agradeço a presença e por estar contribuindo com o seu notório conhecimento jurídico. A gente vai tratar de um tema extremamente interessante, que é os atos de 8 de janeiro. Na verdade, iremos tratar de como está sendo feito o julgamento dos atos de 8 de janeiro. A gente vai entender qual a percepção do doutor Bulhosa, criminalista, frente a esse julgamento. Doutor, muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo. Doutor Paulo, é sempre uma grande satisfação estar aqui com essa pessoa, doutora Andressa, que é a primeira vez que nós estamos aqui numa boa conversa. Eu quero dizer que, ao meu juízo, tanto promotor, delegado de polícia, policial militar, advogado, ministros, tem que se ter respeito mútuo, até por uma questão de civilidade, uma questão do bom andamento da sociedade. Sobre o julgamento especificamente lá dos colegas, por sinal, teve um jovem que teve a infelicidade, além de ser desrespeitoso com a corte e fazer, na sua defesa, o qual incorreu no Pequeno Príncipe de Exupéry, confundindo com o Príncipe de Maquiavel, gerou uma reação adversa da parte do ministro relator, doutor Alexandre de Moraes. O que é que resulta, doutora Andressa, na minha avaliação, isso daí? Primeiro, que você não deve subir a uma corte superior, seja ela qual for, com ódio, com raiva, que você é o porta-voz daquele que está preso. Doutra feita, o artigo 78 do Código de Processo Civil rediz que as partes têm que ter urbanidade, o respeito devido. E a partir do momento que um advogado aí não se prepara para uma defesa, no tocante que é o momento dele para ser visto no Brasil e no mundo, reflete ao meu juízo, doutora Andressa, essas faculdades que tem no Brasil hoje de direito. Em cada esquina tem uma faculdade de direito, Paulo, que forma o péssimo profissional. Você não concorda? Você não concorda com isso? Então, os ministros, eles tiveram à sua frente, com todo respeito ao colega que ali estava, nobre colega que também chorou, e aquele desembargador que foi também ofensivo, tirando o desembargador, tiveram a advocacia vista como a grande maioria, infelizmente, onde tu estás em um mercado que tu tem 1.300.000 advogados e é impossível tu ter, doutora Andressa, 1.300.000 bons advogados. Razão pela qual você tem que se preparar. Você não concorda? Você não concorda? Agora, o que eu acho que é a forma mais desastrada disto tudo é que a nossa Casa Maior, que é a nossa OAB, direcionou junto aos ministros um pedido de escusa a respeito dos ataques dos outros colegas. E como é que vai ficar os outros advogados, democraticamente, que ali vão subir sem o apoio da nossa casa? Nós tivemos aqui Eldorado dos Carajás, na década de 90, Emasculados no ano de 2000, e, por fim, Irmã Dorothy Steng. E a nossa OAB local, à época, esteve contra a advocacia, em favor dos interesses das internacionais e politizou a situação. Qualquer pessoa pode atacar o advogado, menos a nossa casa. Se achar que o advogado ele errou, que abra um procedimento. Mas manifestar para todos uma escusa de desculpa, ao meu juízo, perde o sentido institucional. Quer um exemplo? Um exemplo, uma mãe, quando Mas eu até acredito que o posicionamento de pedir desculpa por algum erro que o advogado ali que está afiliado à classe apresentou, ok.
Mas ele, como dizem vulgarmente falando, passar o pano não dava, até porque também as atitudes, ao meu ver, do ministro e de algumas pessoas envolvidas nos embates ali, foram totalmente fora do contexto, fora do bom senso. Então o advogado errou. Mas e o posicionamento do ministro frente ao advogado? Tu acha que foi correto? E o OAB não se manifestou contra isso. Então, essa que é a situação que eu vejo como preocupante. Não, quando você traz essa questão da mãe, né? Fazer a mãe, ok. Eu acho que a mãe também deve corrigir. Do mesmo jeito que deve apoiar, proteger, deve corrigir. Utilizando essa analogia. Puxando desse princípio que você está utilizando. Mas eu acredito que a mesma pessoa que bate, a mãe que bate, é a mãe que apoia. Entendeu? Ou seja, o que foi feito também com o filho, como você está mencionando, ele deveria ter sido debatido, deveria ser criticado e deveria ser posicionado contra. E não passado o pano como foi feito. Essa é a minha visão, né? Eu vejo o seguinte, como falando da mãe. Pode qualquer pessoa, ela bater no seu filho. Ela bate no filho, mas ela não quer ver ninguém batendo no filho dela. É a mesma situação do advogado. Qualquer pessoa pode bater no advogado, menos a nossa casa. Porque eu sempre prego pelo princípio da indispensabilidade que está lá no artigo 133 da Constituição brasileira, que o advogado ele é indispensável à justiça. E está lá no nosso estatuto, nos nossos direitos e deveres. Então, nós somos o porta-voz de nosso Constituinte. E em uma democracia, ninguém jamais deve calar a voz do advogado. Jamais. Porque a partir do momento que se cala a voz de advogado, como agora o STF está determinando, não vai mais ter a apresentação por hora, presencial. Ela vai ser virtual o julgamento, ele vai gravar e vai mandar. É efeito cascata. Quer dizer, o STF, que é o guardião da Constituição, não está zelando ao meu juízo, como eu vejo, aos princípios que norteiam a Constituição. Ampla defesa, devido processo legal, presunção de inocência, oralidade. Mas, Bulhosa, você está... Doutor Bulhosa, melhor dizendo. Tu está se apegando já nesse último... Então, mas você está se apegando agora nessa questão. Mas sobre os atos de 8 de janeiro, exclusivamente sobre o julgamento, você não acha que tem várias falhas, inclusive uma delas, dessas pessoas está sendo julgada pelo STF, haja vista que isso é muito prejudicial, porque tira o direito de recurso das pessoas que ali estão, e também, a gente, analisando a questão processual, parece não ter nenhum cabimento essas pessoas estar sendo julgadas pelo STF. Onde está essa previsão legal desse julgamento ser efetuado pelo STF? Onde está? Pensa, você como criminalista que é, para essas pessoas, é melhor elas serem julgadas pelo juiz singular, em primeira instância, ou ser julgado diretamente por um colegiado do STF? Onde seria melhor para eles? Pensa, raciocina. Onde seria melhor? Entendeu? Então, ou seja, será que efetivamente isso é bom? Porque se não é bom, esse julgamento está prejudicando o direito de quem? Do réu. E eu acredito que o réu não pode ser prejudicado de maneira alguma, inclusive nessa questão da competência. Então já começaria errado esse processo. Ou não? Você não tem essa percepção? Na verdade, esse episódio de 8 de janeiro de 2023 foi uma verdadeira hecatombe democrática no Brasil, né? Foi uma coisa assustadora aos olhos de todos nós que vivemos em áreas democráticas. E o julgamento virou político. O tribunal de exceção, ao meu juízo. Lógico que o direito, ele é político e deveria estar sendo julgado assim por uma instância menor até chegar no STF. Agora politizou. Mas você quer ver um exemplo disso? Agora também, com todo respeito, não cabe a um advogado
chegar junto à Corte Superior com agressividade com o ministro. Não, porque sim. quando você quer ganhar nós somos agora casados, mas quando nós éramos solteiros, tu queria conquistar uma dama, tu ia dando chute nela ou tu ia conquistando na abordagem ela? Não pode chegar lá, vai querer até mesmo mudar a cabeça de um ministro atacando. Sim, Porque nós somos seres humanos. Mas você às vezes muda uma decisão. Você partir dessa... O fins não vai justificar os meios. Vamos partir da mesma premissa utilizada. Daí, né? Vai ser o mesmo princípio. Do Maquiavel, não foi do Exupéry, né? Então, mas se você analisar, seria mais ou menos esse mesmo princípio. Sabe uma coisa que me chama muita atenção nessa questão da competência? A gente tivemos um caso muito similar que ocorreu nos Estados Unidos. Vocês já pesquisaram para ver como foi feito esses julgamentos? Eles criaram vários juízes para julgar, só que foram todos na primeira instância. Eles não levaram para a Suprema Corte. Entendeu? Porque não existe. Cara, eu não consigo visualizar qual a justificativa. Se isso gera um prejuízo para a defesa. Entendeu? E qual que seria o prejuízo para o Estado em colocar essas pessoas, que todos têm o interesse em ser julgado em juízo singular, no juízo da primeira instância? Por que o Estado não aceita que essas pessoas sejam julgadas lá? É isso que não entra na minha cabeça. Entendeu? Por quê? O porquê de não deixar. Entendeu? O juiz singular não tem competência? Você tem competência, por que não pode ser julgado lá? Por que eles têm que absolver e direcionar essas pessoas para o julgamento do STF? Então a gente inicia já com esse embate. Entendeu? O porquê que eles estão sendo julgados pelo STF. Aí, daí, a gente já começa a analisar a questão do devido processo legal. Eu acho assim que essa questão de julgar fica até uma situação que a gente tem o júri também, né? O júri popular. E por que não um júri popular também para julgar? Por que não o júri popular para julgar quem desvia a verba da União? Por que só julgar o pobre? Por que não? Porque é política. Por que não? Por que não? Então, mas aí a gente parte dessa... Porque o que a gente está querendo, pelo menos quando você adentrou aqui, a gente definiu o tema que seria debatido, uma das coisas que me chamou a atenção é a possibilidade de se fazer pensar sobre isso. E as pessoas não pensam com respostas, as pessoas pensam com perguntas. Com perguntas. A filosofia não está em você responder, está em você gerar perguntas e questionamentos. Exatamente. Então, o questionamento inicial que eu vejo, nesse caso específico, é: por que está no STF? Se, teoricamente, todas as pessoas que analisam o caso falam que a competência deveria ser do juízo singular, da primeira instância. Então, a gente tinha que entender esse motivo que está levando esses processos. Né? Por que está no juízo singular? Mas por quê? E se as pessoas entendem, eu tive o prazer de conversar com diversas pessoas, diversas autoridades, e todas elas se posicionaram, falaram: não, no meu entender, é prejudicial. Se fosse para mim ser julgado em uma corte suprema, do Supremo, ou ser julgado no juízo singular, no juizado comum, eu iria para o juizado comum. Isso é unânime. Então, se você tem esse interesse, todo mundo entende que para ele seria melhor ele ser julgado, né? Por que levam essas pessoas a serem julgadas pelo STF? Então, no direito penal não teria aquela premissa que você deveria analisar o melhor para o réu? O Estado tem todo o aparato legal para provar e condenar. Mediante isso, não deveria, então, analisar o que seria mais benéfico para a pessoa que está sendo ali julgada? Artigo 1º do Código Penal, né? Então, se existe esses princípios, por que esse princípio não está sendo obedecido? Então, o devido processo legal está sendo, de fato, operado ali nesses processos, entendeu? Então, essas questões. Eu não estou aqui, às vezes as pessoas entendem, desvirtuam as palavras, as colocações. Eu não estou aqui para defender ninguém que quebrou. Eu me deparei lá com cenas, eu me deparei com várias cenas lá que são absurdos. Mas a gente não pode pegar também essas pessoas que cometeram o ato, mesmo as que cometeram os atos de fato, porque não foram todos, acredito. Mesmo as que cometeram o ato, a gente não
pode tolir o direito dela se defender. A gente não pode pegar ela e falar, não, se você quebrou, você cometeu crime e você vai ser julgado pelo STF. Por quê? Entenderam? Qual é essa ânsia punitiva? Por que esse interesse em punir? Vamos criar uma resposta para a sociedade. É pedagógica? Pedagógica? Mas e qual a justificativa disso? Então, eu posso pegar essa pena pedagógica para implantar? Eu acho que ela não é nem pedagógica, mas punitiva, né, de certa forma. Mas é para punir, para ensinar, né? Para demonstrar o poder do Estado, que o Estado não admite esse tipo de conduta. Um viés punitivo, né? Você colocou lá a questão do Capitólio, lá no governo Trump, né? E eles foram julgados por uma corte inferior, não a STF. Primeira pergunta que eu faço: a democracia americana, a democracia francesa, a democracia do primeiro mundo é a mesma do terceiro mundo? Tá nem perto. Entre perguntas e respostas. É a mesma? Então, mas aí partindo, eu vou tentar te responder e fazendo uma outra pergunta. Vamos lá. Se uma democracia que é mais consolidada, mais antiga, ela está levando para um grau inferior para que dê essas pessoas total condição de se defender em todas as instâncias. Esses países, uma democracia mais antiga, está fazendo isso porque o Brasil, uma nova democracia, que não está nem consolidada, está levando direto para o STF. Não é estranho? Eu acho que partindo dessa premissa, seria o oposto. Por que, novamente, eu faço essa pergunta? Por que, se lá é uma democracia mais consolidada, eles estão fazendo isso, e aqui que não tem essa democracia tão consolidada? Paulinho, o que me faz, doutor Paulo, feliz é de ver a advocacia ela ser sustentada por jovens advogados capacitados como vossa pessoa e a doutora Andressa. Que você pontuou a questão de uma democracia mais antiga para uma que nós estamos com uma Constituição de 30 anos e mais um pouquinho. Então, uma democracia realmente que ainda está balançando, né? Que nós sofremos o golpe de 64, o AI-5 de 69, viemos de uma redemocratização até chegar numa Constituição de 88, e quando o Sarney, eu vivi bem isso, estou com 54 anos, ele promulgou essa Constituição, ele falou em entrevista que a Constituição de 88 ia fazer com que o povo brasileiro vivesse em uma sociedade europeia, de tantos direitos que ia ter, que você ia chegar num país de 30 anos, ia ser um país como da Europa. E nós estamos vendo que não. Essas pessoas que de 8 de janeiro, que nós não vamos defender os atos, é a manada. É a manada de uma sociedade líquida, uma sociedade de rede social, onde o poderoso que está por trás disto tudo fez com que essa manada fosse por lá. Agora está o caos. Um bando de lascados, coitados, presos, sem direito a esses pequenas filigranas que a justiça ela tem que impor. Aí eu pergunto a vossa pessoa com a doutora Andressa, e se fossem os ricos que tivessem no 8 de janeiro, será que eles não seriam julgados lá na instância inferior ao STF? É um caso a se pensar. Você está julgando só a manada. O próprio ministro falou que é a manada, porque é manada, e nós sabemos que é manada. Eu sempre costumo dizer, 85% da população mundial não lê nada, não faz nada, é a manada. Isso é cientificamente falando. 13% vê as coisas acontecerem. Uns opinam, outros não. Os 2% fazem a diferença. E a sua pessoa, que aqui no estado do Pará, a estrutura do podcast é sua. E você foi o idealizador. Você é os 2%. Por isso, nós estamos aqui falando do ato de 8 de janeiro, que eu já levo para o prejuízo do que eu vivo aqui no norte, aqui na Amazônia, e a minha preocupação que isso vire moda. Porque se o guardião constitucional está fazendo isto, e aquele cidadão que está nos rincões do Pará, será que ele vai ter seu direito respeitado por um jovem magistrado, um jovem promotor que ali chegou? São questões a se pensar. Não é o 8 de janeiro, não é o julgamento de lá, é o efeito cascata disso daí.
Você não concorda com isso? Tem uma colocação que é interessante de um livro que eu li recentemente que chama Desobediência Civil. A partir do momento que tem uma lei, uma norma, que ela é imoral, por que você deve segui-la? Entendeu? Então, seja, leva aquela percepção. O que está acontecendo? Realmente é legal? É moral? É ético? Porque Não se seria não isso é... uma segregação de uma elite contra a maioria do povo? Só que aí também tu vai para a questão da mais imoral e ético para quem? Exato, mas Para quem? É um negócio, esse é o tipo de assunto muito delicado, inclusive para o ouvinte. Como ele vai nos julgar? E como você bem colocou, nós não estamos aqui defendendo quem desrespeita. Não, gente, nem para definir o que é certo. Nós estamos aqui analisando eu vou o contexto. Eu quero até pontuar diferente. Não tem ninguém defendendo os atos. Ninguém defende os atos. Atacando as instituições. Ninguém está defendendo os atos, ninguém está defendendo, indo com instituições. O que está sendo pontuado aqui é o devido processo legal e ampla defesa. Se está ocorrendo prejuízo para essas pessoas ou não. Bom, o restante vai ser confirmado depois, mediante esse devido processo legal. Que eu já levo para o lado da advocacia, que ninguém deve calar um advogado. A partir do momento que tem que gravar, aí manda para o virtual, virou um processo de CAFTA. Que o único contato que ele teve, ele não sabia porque ele estava sendo julgado, ele não sabia por que foi preso, José CAFTA. E a única autoridade que ele teve contato foi o carcereiro. Não teve direito à defesa. Aí vem no que você está colocando. É a história. E a história está aí para ela ser olhada como retrovisor, para nós entendermos onde nós estamos. Porque os erros vão acontecer, mas a gente tem que reduzir os erros. E daqui, desse presente, você tem uma conexão de como vai caminhar para o futuro. Mas o passado faz com que nós, hoje, aqui, estejamos em diálogo. E isso vai definir nosso futuro. E eu ando com preocupação vendo isso daí. Porque, como Colombo, quando chegou às Américas, o índio não tinha noção e nem enxergou as caravelas, que, na verdade, o branco vinha tomar as terras das Américas. Porque você vê, de onde, como você bem colocou, está pisando e com seus olhos. E como eu sou advogado, especificamente, onde defendo a democracia, o direito do cidadão ter um bom advogado, me preocupa aos meus olhos, de onde eu estou, como vai ser o futuro. Bulhosa, como a gente vai falar-se em justiça se nesse passo a passo, esse procedimentos implantados, ele é todo injusto? Se ele está cheio de falha e você depois quer justificar que você está em prol da busca constante pela justiça. Você quer buscar justiça por meio da injustiça? É mais ou menos essa a questão que eu estou querendo analisar, entendeu? Poluída, aí vem lá a raiz da árvore já prejudicada. Entendeu? Porque o devido processo legal, nesse processo, ele é muito prejudicado. Então, ou seja, você tem todo esse prejuízo. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Hoje fala muito na cadeia de custódia. Se a cadeia de custódia ela é prejudicada, o que tem que fazer? Levar todas as probatórias em benefício ao réu. A árvore envenenada, né? Exato. Deveria ser isso. Mas e como está sendo feito esse procedimento? Entendeu? Esse procedimento que eu quero entender. Como é que você visualiza esse procedimento? Desde a questão da individualização das condutas, esses julgamentos em blocos, né, que eles falam, bloco que eles chamaram lá, não tem o nome, né? Eu te confesso, eu não estou entendendo isso daí. Eu não estou entendendo. Então, ou seja, como está sendo feito isso? Por isso que é interessante eu, analisar. como advogado aqui da Amazônica, eu só entendo que houve esse hecatombe. Agora, sobre o julgamento, está triste. Eu não tenho norte. Se eu fosse advogado deles, eu não teria, porque isso que você está falando, vamos combater aqui na escrita, mandando lá para o relator. Ele está interferindo tudo. Para que eu vou recorrer? Para o Tribunal Internacional?
Para quem eu vou recorrer? Onde é que eu vou encontrar amparo? Eu tenho que recorrer para onde? Para a minha casa, para a OAB, me dar segurança jurídica para poder estar lá de uma forma equilibrada, não atacando o jogador. Você quer ver uma pergunta interessante? E eu confesso que eu nunca tinha me deparado com uma situação tão interessante. Qual é a função do ministro relator? Ele é ministro, ele é promotor, ele é o quê? Porque a impressão que se dá no meio do julgamento é que ele não está como um juiz ali para julgar, que ele está como um Ministério Público para acusar. Então qual a função real dele ali naquele julgamento específico, entendeu? Aí tu já vai para Calamandrez e juiz visto por um advogado, que está a parcialidade. E a imparcialidade. Se uma das regras de Calamandrei é dizer que o juiz tem que ser imparcial. Está lá escrito, alguém escreveu. Eles, os juízes vistos por advogado, que deveria ser um livro catedrático de todas as faculdades de direito. Calamandrei. É aquele negócio, né? Não apenas tem que ser justo, como também tem que parecer ser justo, né? Todo o devido processo. Como a mulher de César, né? Exatamente. Não basta parecer, não basta ser, tem que parecer também. Então, Só que eles não ligam, eles sempre... Não, mas aí a gente não está aqui, a gente, com certeza, a gente não vai mudar o cenário, mas a gente não está aqui para mudar o cenário. A gente está aqui para tentar levar um pouco de reflexão sobre o caso. Sim, até porque ninguém aqui tem a resposta concreta, eu acredito, né? Não tem. Agora, a grande preocupação que eu vejo, volto a dizer, que me preocupa, sim, é o efeito cascata para toda a federação desse julgamento. Porque se o guardião constitucional está fazendo o que está fazendo, como é que vai ficar aqui os tribunais inferiores? Esse é um grande questionamento. O exemplo vem de cima. A manada, ela fez a situação, aconteceu o que aconteceu, está sobrando para nós, que somos defensores da democracia. Porque se não tiver a democracia, não faz sentido ter advogado, porque ele vai ficar silente, calado. E você, agora há pouco, falou do Malcolm X. Martin Luther King, ele dizia, em um dos discursos, não me lembro qual deles, que o advogado, e todos nós temos que andar com a nossa coluna endireitada. Não, vou até endireitar a minha agora. Ele anda com a coluna endireitada, ele marcha para frente. Porque se você andar com a coluna curvada, as pessoas montam nela. Nossa, isso é muito bonito. Isso vem do Martin Luther King. Eu sou leitor compulsivo e nós precisamos dessas palavras âncoras e até mesmo para dar supremacia espiritual, para dizer quem eu sou, o que eu quero, para onde eu quero ir e se conhecer a si mesmo. Muito bom, doutora Andressa. Perfeito. Essa reflexão, né, para deixar de recordação aqui nessa nossa breve fala, com o doutor Humberto Bulhosa. Foi super interessante essa nossa reflexão. Espero que o senhor possa nos visitar muitas vezes. Doutor Humberto dentro da área criminal... 2 cravos com uma rosa, né? Doutor Humberto, dentro da área criminal, é realmente um ícone, não só na área criminal, mas na advocacia paraense, né, doutor? Sim. Doutor Humberto, quer falar mais alguma coisa? Não, que a gente possa ter equilíbrio na vida e estudar mais do que os outros, isso que vai nos definir. Nós somos os 2%, Nós né? somos os 2%. Exatamente. E já dizia William Shakespeare, você pode mudar o nome das rosas, mas a essência delas sempre vai ser a mesma. Obrigada, Isso é um doutor. poeta. Desde já eu agradeço o poeta Bulhosa, que nos... Eu que lhe agradeço pelo convite, amigo. Nós estamos aqui sempre para o bom debate, falando do que tem que ser falado, e a nossa imersão será agora, né, no dia 18 e 19 de novembro, com uma nova roupagem, sobre o Código de Processo Penal, onde o fulcro será dentro daquela anterior que você estava presente, que era o recado do Morro do Guimarães Rosa. Essa vai ser... Divulgue o seu Instagram, que está sendo a venda por lá, né? Alexandre Dumas, ou Dumar, o Conde de Monte Cristo,
que é o A gente conhecimento. vai disponibilizar o link lá. Isso. Pessoal, a gente disponibiliza o link logo abaixo para que vocês cliquem e tenham acesso à Exatamente. imersão do Doutor Bulhosa. Nossa, Que vai ter uns pessoas sensacionais, já tem uma lista muito grande, que o qual eu não me recordo todos os nomes, para não ser injusto, eu prefiro não Mas mencionar. você vai ninguém. estar lá conosco, você faz Bom. parte desse projeto e eu faço questão de dar a palavra para você falar do que você almeja dentro da proposta endereçada. Obrigado, doutor. Obrigada, Vamos, até a doutor. próxima.